tudo bem? Meu nome é Ananda, como muitos já sabem, e esse é meu canal e hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente. Ao invés de dar dicas e conselhos, eu resolvi fazer um vídeo contando um pouco da minha história. Então, como que eu cheguei aqui na Austrália, por que que eu tô há tanto tempo aqui, como que foi um pouco da minha trajetória de vida até eu chegar aqui. Eu vim pra Austrália, acho que nem nova nem velha, né? Eu tinha 24 anos quando eu decidi vir pra Austrália, tinha recém feito 24 anos, então eu já tinha vivido um pouquinho, mas assim, não tinha uma história muito grande assim no Brasil. Basicamente eu fiz escola, como todo mundo, chegou no final da escola eu tive que escolher uma profissão, qual o caminho que eu queria seguir. Acabei a escola com 17 anos, entrei na faculdade com 17 de jornalismo. Eu fiz jornalismo muito porque eu achei que fazendo jornalismo eu poderia fazer diferença na vida das pessoas, poderia mudar a vida das pessoas de alguma maneira, contribuir para o mundo de uma maneira positiva. E também porque eu achei que no jornalismo cada dia ia ser diferente e eu não ia ter assim rotina. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui bem inquieta, nunca gostei de fazer todos os dias a mesma coisa. Então eu pensei assim, pô, vou fazer jornalismo, que aí eu vou poder cada dia estar lidando com um assunto diferente, conhecendo pessoas novas, vou poder viajar, vou poder fazer várias coisas. Então eu fiz 4 anos de jornalismo, nesse tempo trabalhei com TV, um pouco trabalhei com assessoria de comunicação, bastante assim estágio da faculdade, não muito em empresas fora disso, mas trabalhei com um pouquinho de pouco, assim, sabe? Tinha um programa na TV de saúde, sempre gostei muito das questões ambientais, sempre trabalhei nessa área de jornalismo ambiental, meu trabalho final de graduação foi sobre isso, depois eu entrei no mestrado assim que eu saí da faculdade, então quando eu tinha 21 eu acabei a faculdade de jornalismo. Com 23 eu entrei no mestrado, trabalhando aí nessa área ambiental, que sempre foi um tema que eu gostei e sempre foi de meu interesse, trabalhando mais com catástrofes, desastres naturais e comunicação de risco. Então foi bem legal assim pra mim ter feito jornalismo e mestrado nessa área, por mais que eu não trabalhe com isso hoje, porque me deu uma noção de muita coisa, assim, eu estudei de tudo um pouco, estudei sociologia, estudei política, e eu acho que foi muito importante pra minha formação como pessoa, mesmo que hoje eu trabalhe assim um pouco diferente, mas acho que a gente nunca perde o que a gente aprendeu e eu tá aqui fazendo esses vídeos hoje é como se pegasse um pouquinho de cada coisa que eu estudei ou que eu aprendi durante a minha trajetória. Depois do mestrado, eu fui trabalhar em jornal, né? Trabalhei em jornal impresso, então foi uma experiência boa e ruim, digamos assim. Teve seu lado positivo e negativo. Positivo foi porque eu pude contar muitas histórias legais, conheci muita gente, aprendi muito. Tinha essa coisa da rotina que um dia, sei lá, eu ia pra plantação de soja, no outro dia eu tava contando uma história completamente diferente. E o lado ruim, digamos assim, do jornalismo, eu acho pra mim sempre foi as notícias que não são tão boas assim, como por exemplo notícia de crimes, acidentes, que pra mim sempre foi bem difícil, porque eu sou uma pessoa bem sensível. Eu sou escorpião com ascendente de peixes, tenho 15 casas em água, então eu sou bem sentimental e pra mim nunca foi muito fácil separar trabalho do profissional do pessoal. Lembro a primeira notícia que eu fiz no jornal, minha primeira capa no jornal foi uma notícia de uma morte e tipo, assim, sabe, você não consegue ficar feliz com uma coisa que é ruim ao mesmo tempo. E aí, pra mim, teve uma situação bem marcante na minha vida como jornalista, que foi a tragédia da Kiss, em Santa Maria. Eu estudava e morei 6 anos em Santa Maria. E eu tava no jornal quando essa tragédia aconteceu, que foi uma tragédia que, quem não se lembra, morreram 242 pessoas no incêndio da boate da Kiss. E eu, por estar dentro do jornal, estava muito próxima com aquilo, como todo mundo na cidade, né? Por mais que não tinha ninguém próximo meu na boate, eu vivi muito, eu entrei muito naquela situação. E pra mim foi uma situação que marcou a minha vida, assim, infelizmente de uma maneira bem triste. Foi em 2014, eu tinha acabado de acabar o mestrado, eu acabei o mestrado no fim de o meu mestrado em dezembro e a tragédia foi no final de janeiro, dia 27 de janeiro de 2013. E a partir dali eu comecei a questionar muitas coisas na minha vida. É muito triste você ver pessoas tão novas perderem a vida, sabe? De uma maneira tão besta, assim, tão. Tipo assim, por causa de uma besteira, por causa de um descuido, por causa de negligência de algumas pessoas e do poder público. Então eu fiquei um pouco deprimida até na época, assim, me fez repensar, tipo, pô, a vida é uma coisa tão rara, tão frágil, o que eu tô fazendo com a minha vida, sabe?
E a partir daí eu entrei num momento bem de reflexão, assim, na minha vida, no que eu tava fazendo. Eu tava feliz como jornalista, mas ao mesmo tempo não tanto. Então, eu tava namorando na época, isso gerou meio que um problema no meu relacionamento também, porque eu tava meio triste, a pessoa não entendia, sabe? Falava, não, Ananda, tipo, não dá pra você ficar se apegando às coisas ruins e tal. E hoje eu vejo que realmente a gente tem que olhar para as coisas positivas, mas naquele tempo eu acho que eu não tinha ainda maturidade pra isso. Então eu esse meu relacionamento acabou nesse ano, foi um ano bem turbulento na minha vida. E aí no fim eu não tava muito feliz no trabalho e tal, mudei de emprego, fui pra outro jornal numa cidade pequena, não tava muito feliz. E aí eu resolvi, quando meu relacionamento acabou, que era a única coisa que meio que me prendia ainda no Brasil, eu resolvi que eu ia fazer intercâmbio, que sempre tinha sido um projeto pessoal, um sonho, digamos assim, e eu decidi que eu ia fazer intercâmbio e que ia ser na Austrália. Antes de vir para a Austrália, eu fui fazer um retiro espiritual. Então, o retiro foi muito legal, assim, pra mim. Foi uma coisa que mudou muito a minha vida, assim, foi bem profundo. Meu primeiro retiro, eu digo que foi o mais importante de todos. Eu já fiz alguns, tô indo fazer outro agora na Índia, que vai ser muito especial, eu acho também. Mas o primeiro, assim, acho que foi o que foi mais, assim, mais fundo e que me trouxe coisas que eu achei que eu nunca ia sentir, sabe? Assim, uma felicidade, uma sensação de felicidade plena mesmo, de contentamento, de alegria, de estar em volta só por sentimentos bons, sabe? Com pessoas, junto com uma pessoa iluminada, que eu acredito estar num outro estágio de evolução. Enfim, posso fazer um vídeo só falando sobre isso, sobre os retiros, mas o retiro mudou a minha vida e eu fiz o retiro logo antes de vir para a Austrália, então eu fiquei muito conectada, eu acho, com tudo que eu queria e o universo, desde que eu fiz esse retiro, parece que, tipo... Aliás, a minha vida inteira, assim, mas especialmente depois do retiro, eu vim sem muito dinheiro pra Austrália, assim, com uma mão na frente e outra atrás. Não tô dizendo que é pra vocês fazerem isso, eu tô contando a minha história, mas eu tinha bem pouco dinheiro mesmo. E quando eu chegou na Austrália, em 2 semanas eu já tava trabalhando. Em um mês eu já tava... comecei a trabalhar com intercâmbio, que é com que eu trabalho até hoje, fazem 4 anos. E hoje também eu trabalho na cozinha, mas enfim, deixa eu continuar na ordem. Comecei a trabalhar com intercâmbio, comecei a trabalhar bastante aqui na Austrália. E a Austrália tem uma remuneração bem melhor que o Brasil, né? Então eu comecei a ganhar um dinheiro que eu nunca tinha ganhado no Brasil, que me dava acesso a fazer coisas que eu nunca tinha feito. E aí, por causa desse dinheiro, eu consegui... O dinheiro pra mim nunca foi o objetivo principal, mas eu comecei a construir sonhos. E o meu primeiro sonho, digamos assim, era ter um hostel. Era o que eu, tipo, o meu sonho da minha adolescência. Se você perguntar, Janana, o que você quer? Seu sonho, qualquer coisa. Eu ia dizer assim, eu quero ter uma pousada na praia. E depois que eu comecei a conhecer hostel, eu comecei a gostar de hostel, veio essa ideia de ter um hostel. Por que ter o hostel? Não só porque, eu quero ter um hostel, mas eu pensava que o hostel ia ser uma coisa que eu acho muito legal, que eu poderia propiciar bons momentos para outras pessoas, e ao mesmo tempo ganhar uma grana que eu não precisasse trabalhar tanto, porque eu não me via trabalhando em escritório o resto da vida, mas trabalhar ali no verão mais e poder viajar no inverno. Então, tipo, viajar era meu segundo objetivo de vida. Então, desses últimos 3 anos que eu morei na Austrália, né, 2014 foi o primeiro ano, então foi mais uma introdução e tal. E aí, nesses últimos 3 anos, depois disso, né, depois que eu vi que eu comecei a conseguir juntar dinheiro aqui na Austrália, que é mais fácil que no Brasil, eu comecei a juntar dinheiro para esse projeto. Então, em 3 anos, eu juntei o dinheiro para comprar metade de uma casa com a minha mãe e a gente colocou um hostel. Não vou dizer que foi fácil, que tipo assim, não, venham para a Austrália, vocês vão ganhar dinheiro fácil. Eu economizei muito, tenho certeza que muita gente que tá aqui, aliás, todas as pessoas que eu conheço não juntaram esse dinheiro que eu juntei nesse tempo, porque eu trabalhei muito, que tem muita gente que trabalha muito aqui, mas gasta muito. 2, eu economizei muito, então eu passei bastante perrengue, eu tinha um objetivo, eu tinha um valor que eu queria juntar todos os meses, eu trabalhei para isso, eu dividi casa, dividi quarto quando eu tive que dividir. Trabalhei muito quando eu tava de férias, que a gente pode trabalhar ilimitado, eu cheguei a trabalhar 70 horas em uma semana sem reclamar. Enfim, fiz muita coisa, fui atrás do meu sonho mesmo e consegui realizar esse sonho. E também quando eu tive que renovar meu visto, eu tive que escolher um curso pra fazer e eu sempre gostei de cozinha e também foi uma coisa que eu nunca sonhei que eu poderia fazer no Brasil.
E aqui eu consegui, por eu trabalhar em agência, consegui um desconto bem grande no curso, que é um curso bem caro, e eu consegui fazer esse curso também de cozinha. Então eu também trabalho como chefe. Então, basicamente, eu sou jornalista, formada em jornalismo, com mestrado em jornalismo, eu trabalhei em jornal, hoje eu trabalho com vendas, intercâmbio há 4 anos, tenho hostel no Brasil e sou chefe de cozinha. E agora youtuber. Essa é basicamente a história da minha vida. E tenho esse caminho espiritual que eu falei do retiro, que eu acho que é a coisa mais importante da minha vida, é a minha relação com o meu mestre e com as questões espirituais. Então esse retiro me abriu muita coisa e sempre meus pais são sannyasis do Osho, né, discípulos do Osho desde os anos 80. O Osho que agora está bem famoso por causa desse documentário Wild Country do Netflix. Então eu sempre tive um contato muito grande com todas as questões espirituais, cresci lendo os livros do Osho e é uma área que sempre me interessou. E por causa dessa área também, por exemplo, eu comecei a jogar tarô agora, então tipo, tenho interesse também por yoga. Tudo que está conectado com essa área espiritual, assim, me interessa muito também. Então, o meu canal, ele pretende ser uma mistura de tudo, todas essas coisas que eu gosto. Viagem, intercâmbio, mais, tipo assim, eu sei que tem muito conteúdo na internet, principalmente na área de intercâmbio, Austrália, mas o que eu tento passar nos meus vídeos é não só as questões técnicas, mas também as questões de aprendizado, de vida, sabe? De olhar as coisas com outro ângulo. Então eu resolvi fazer esse canal começando com intercâmbio, que acho que é uma área que interessa bastante gente e que eu posso ajudar, mas também eu queria expandir meu canal depois para falar de coisas como espiritualidade, viagem, que nem essa viagem que eu vou fazer para a Índia, mas vou fazer um trabalho voluntário lá, então quero falar mais sobre essa parte espiritual, de viagem, de trabalho voluntário, de tudo que agregue mesmo para as pessoas e nos torne melhor de forma coletiva como seres humanos. E meu canal é uma tentativa de fazer uma coisa que eu gosto, que é me conectar com pessoas e levar alguma coisa para elas, mas também receber alguma coisa de volta, que eu acho que a gente é feito dessas trocas. Então, se tiver alguma coisa que vocês queiram que eu fale mais aqui da Austrália ou de algum dos sistemas aí que eu possa falar, eu vou estar aqui. E estou muito feliz, esse é um projeto que eu já tinha pensado há bastante tempo. E eu espero que dê certo e no que eu puder eu pretendo esclarecer as dúvidas das pessoas que estiverem me acompanhando e ajudar com o que eu puder. E é isso, acho que é isso. Essa é a minha história resumida. Eu tento falar tudo bem rápido porque eu falo muito. Quer dizer, eu não falo muito, mas às vezes eu falo muito. Tentei falar bem rápido, mas sei lá, se quiser saber mais alguma coisa específica, que eu não quis ficar chato também, ficar só falando de mim. Se você quiser saber alguma coisa mais específica, me manda um e-mail. Um beijo, gente. Muito amor pra todos vocês.